Leila Pereira volta a criticar o Flamengo. Isso é guerra fria, viu, galera? Dia 19, não se esqueçam, tem esse confronto. Saul critica também a arbitragem. Aliás, sem folga. Mengão tá treinando mesmo? Vai treinar. Vai treinar. Paga pra ver. Palmeiras contrata ex-joia do Flamengo, de graça. Felipe está castigando Pedro? E aí? O que vocês pensam a respeito disso? Tá esquisito, não tá não? Muito. É. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Galera, deixa eu só falar uma coisa antes. Tava rolando um papinho de que o Corinthians estava interessado na contratação de Michael. Totalmente falso. Até porque o Corinthians passa por um momento de transfer ban. Ele não pode contratar ninguém, nem que quisesse. Então, esquece essa história, beleza? Agora vamos falar de uma outra contratação, que essa não é nada legal. O Flamengo cancelou o contrato com Felipe Tereza. Na verdade, não cancelou, rescindiu, né? Por que rescindiu? Porque o garoto parece que andou fazendo algumas coisas erradas no Mengão e essa diretoria tem algumas atitudes, principalmente com a base, que sinceramente me deixa triste. O que foi feito depois da conquista do do Interclubes da categoria sub-20 foi até meio esquisito, porque saiu jogador para tudo quanto foi lado. Dessa vez, o que aconteceu? Ele chega ao Palmeiras sem custo nenhum e o time que era detentor dos direitos federativos do atleta é o Azures. E como parte do projeto do Palmeiras, até mesmo para incentivar o garoto a vestir a camisa do clube paulista, foi feita a seguinte divisão do valor do atleta. 70% fica na mão do Palmeiras, 20% para o Azures, 10% para Felipe Tereza, que agora é jogador do Palmeiras. Segundo o Vene Casagrande, essa situação envolvendo Felipe Tereza foi resolvida de maneira muito rápida, inclusive pelo Palmeiras, que viu a grande oportunidade no mercado em contratar um jogador que, sem dúvida nenhuma, tem um futuro brilhante pela frente. O que me preocupa, de verdade, é quando esses jogadores da base do Flamengo não recebem o reconhecimento interno ou até mesmo um trabalho que se faz necessário, afinal de contas, são jovens, a gente vê bater asas e voar e depois brilhar em outros clubes. Complicado, não é? Pois é, meio estranha essa situação, né? Teve aquele menino lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que vivia aprontando nos clubes que era emprestado e o Flamengo mantinha ele no elenco. Agora o menino faz, sei lá, uma atitude errada, é um jovem, a gente tá falando de um adolescente. Sim. E o Flamengo já rescinde o contrato com ele? Não, chama o moleque, conversa com ele, dá uma bronca, quem sabe resolve. Bom, galera, seguindo com as notícias, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, voltou a criticar a postura do Flamengo e fez comparações bem inusitadas com terraplanistas. É a tia Leila, viu, galera? Vamos entender o que rolou, amigos? Em entrevista à GETV, a Leila deixou claro que não existe uma guerra declarada entre Palmeiras e Flamengo, mas ela não poupou críticas à gestão do BAP. Ela disse assim: não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana? Agora tem os terraflamistas que acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim, gente. Ninguém é maior que ninguém, mais importante que ninguém. Temos que botar os pés no chão.
As declarações surgem depois de uma liminar conseguida pelo Flamengo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que bloqueou o repasse de 77 milhões de reais para os clubes da Libra, dinheiro referente à parte dos ganhos com audiência, segundo o contrato que eles têm com a Globo. O GE revelou na quinta-feira passada que o Palmeiras irá processar o Flamengo por conta dessa ação. A Leila ainda afirmou que não há diálogo com a gestão do BAP e recomendou humildade ao clube. Galera, é um assunto chato, eu sei, mas está rolando e não dá pra gente ignorar isso. E sinceramente, na minha humilde opinião, enquanto a mídia continuar em cima disso tudo, o tema vai continuar dando ibope. E no fim das contas, sabe o que isso vai render? Um jogo no dia 19, ainda mais quente. Sem dúvida nenhuma. Sabe, galera, a gente saiu de uma gestão de um cara que era político, Rodolfo Landim, assim fez a carreira dele. E pega agora o BAP, que já ficou muito claro, ele gosta do corpo a corpo, ele quer confronto e sempre vai entrar para brigar quando achar que tem direito. Ele está defendendo os interesses do Flamengo e, sinceramente, minha visão, eu apoio. Seguindo com as notícias, o jornalista Romário Júnior trouxe uma informação que eu achei bastante interessante e resolvi estar explanando isso para os amigos. Depois daquele jogo entre Estudiantes e Flamengo na Argentina, que Pedro teve uma atuação tenebrosa, mas também não foi só o Pedro, tá? Vários jogadores, eu diria que um ou outro, se colocar na peneira, conseguiram se salvar. Daquela partida, nos 90 minutos, a atuação do Flamengo foi muito abaixo, inclusive de crítica. Sim. Não é verdade? É verdade. A Arrascaeta, por exemplo, é um desses. É verdade. Mas, bora lá. Ele diz o seguinte, que circula internamente no Flamengo, que depois dessa atuação, Felipe Luiz começou a dar um castigo para o Pedro, devido a não ter jogado bola naquela partida. Vem e complementa a notícia falando o seguinte: Pedro respeita a decisão do comandante e não existe uma nova treta entre os dois. Mas o jogador está visivelmente incomodado por não estar tendo tantos minutos, principalmente nesses últimos 2 jogos. Causa uma certa estranheza algumas atitudes do Felipe Luiz. Ele de vez em quando simplesmente pega o jogador, coloca no varal, pendura e deixa. Não existe mais. A gente pode citar aqui vários nomes, galera, que simplesmente não aparecem nem no banco de suplentes. Eu não sei, é muito radicalismo. Eu acho que o Felipe precisa repensar essas ideias, principalmente quando se trata de grupo, quando se trata de necessidade. Tá esquecendo esse pequeno, grande detalhe da história, né? Quer punir o Pedro porque não jogou nada nessa partida, mas e o Bruno Henrique? E o Arrascaeta, que também não fizeram nada na partida e estão todos os jogos entrando. Pelo amor de Deus, né? O Plata também é outro. Ah não, Felipe, vamos crescer, né? Passou da hora já. Bom, galera, seguindo com as notícias, pela manhã nós trouxemos aqui no canal a fala do Léo Ortiz sobre a arbitragem na partida tenebrosa de ontem. Quem também falou sobre isso foi o Saul. Ele está adaptado ao modelo de arbitragem europeu e ainda sofre para se acostumar com esses lances aí da arbitragem brasileira. O espanhol revelou que conversou com o Abate Abel para deixar o confronto mais dinâmico, mas que não obteve sucesso no seu pedido. Na passagem dele pela zona mista ontem, ele falou assim: falamos para ele que o mais importante para o jogo era dar fluidez, mas ele deu muitos amarelos desnecessários, parava muito o jogo. Que deixe jogar. Não eram faltas duras, e sim táticas. Mas enfim, isso é coisa de fora. Concentramos em nós. Jogamos 3 jogos em casa e não conseguimos ganhar, só empatar. Agora é pensar no domingo para conquistarmos os 3 pontos. Saul, só tem uma coisa para te falar, amigo. Calma, você ainda vai ver tanta coisa com essa arbitragem no Brasil. Só espera. Árbitro de futebol é tratado como ente supremo. Ele tem que ser adorado e idolatrado.
Não interessa a porcariada que ele faça numa partida de futebol, ele sempre vai ter razão. Assim é. Aqui funciona desse jeito. E deu. Galera, e para finalizar, nessa sexta-feira o elenco do Flamengo não recebeu folga e treina com foco no próximo compromisso que será domingo contra o Bahia. Segundo informações, o elenco se reapresenta hoje à tarde. Felipe Luiz comanda o treino a partir das 3h30 no Ninho do Urubu. Tá certo, né? Vamos ter aí a parada para a data FIFA. Lá o time descansa. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde de sexta-feira a todos vocês, graças a Deus, chegou a sexta-feira. Poderia estar melhor. Um grande abraço, amigos, e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.